No jogo Flamengo e Bahia, cujo placar foi 4-3, o jogador Gerson do Flamengo acusou o jogador Ramírez de ter o chamado de negro. Essa questão aí trouxe uma grande celeuma, inclusive a Rede Globo, as emissoras de rádio, de TV, passaram a mostrar, inclusive, essa história aí de racismo, que houve racismo por parte do Ramírez. Resultado, para se precaver, o presidente do Bahia decidiu afastar provisoriamente o Índio Ramírez dos jogos, até que se esclarecesse a situação. Nesse interim aí, o Flamengo se antecipou, chegou a dizer, inclusive, que contratou o pessoal do Instituto dos Surdos e que, de fato, o Índio Ramírez chamou não foi o Gerson, mas o jogador Bruno Henrique de negro. Acontece que logo depois o Instituto dos Surdos negou que, em nome do Instituto dos Surdos, teria feito aquilo ali. Talvez uma ou duas pessoas tenham feito por conta própria. Resultado, por parte do Bahia, o Bahia fez as verificações, todas as filmagens necessárias, convocou inclusive o pessoal de surdos, para saber se de fato houve aquilo. Porque se de fato aconteceu, então o Índio Ramírez seria punido. O que é que acontece? Não se encontrou nenhuma evidência de que o Índio Ramírez chamou o Gerson de negro. Inclusive o Índio Ramírez, ele é colombiano, fala espanhol, por exemplo. Então o que é que acontece? Na verdade, ficou uma coisa no ar. Foi mentira o que Gerson falou, pelo menos ele não tem como provar. O Flamengo se antecipou, inclusive, dizendo que aconteceu, mas não foi verificado que, de fato, o Índio Ramírez chamou Gerson de negro. Então, diante da situação, o presidente do Bahia resolveu colocar de novo o jogador Ramírez para jogar. Inclusive, jogou nessa última rodada do campeonato contra o Internacional, fez até um gol. De fato, o racismo ele precisa ser cada vez mais combatido. O futebol, por exemplo, deve combater o racismo. O Clube Bahia tem um histórico de luta contra o racismo. O que acontece é que essa situação ela ficou incômoda, inconveniente, porque não se tem provas do que de fato foi acusado. Então ficou feio por parte do Gerson, ficou feio também para o Flamengo. E a pergunta que se faz é a seguinte: e agora? Se foi mentira, o jogador Gerson deve ser punido? Porque ele mentiu, ele acusou e não teve nenhuma prova contra isso. Diante dessa situação, o que acontece também é que as emissoras, principalmente as principais emissoras do país, calaram, a imprensa calou sobre esse assunto, uma vez que não se encontrou nenhuma prova, até protegendo, de certa forma, o Flamengo. Essa questão precisa ser resolvida. O Índio Ramírez, se ele tivesse chamado de fato, então deveria ser punido. Se não encontrou provas dessa situação, então o que se faz agora? Ele foi acusado, o Índio Ramírez foi acusado de ter chamado o Gerson de negro. Ficou muito feio para o Gerson, porque inclusive o Ramírez, como ele fala espanhol, dificilmente ele falaria essa palavra negro, uma vez que ele fala espanhol. Então a coisa ficou feia. É preciso esclarecer sobre esse assunto. E devemos combater, sim, sempre o racismo. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Acesse também o nosso blog, blogdoprofessornunes.com. Neste blog você vai encontrar notícias, análise de notícias e muito mais.